Você quer aprender a ouvir a voz de Deus? Como já dissemos, é entrar na palavra dele e começar a meditar nela. Ele vai falar com você. E quando você o ouvir e confiar nele e obedecer a ele, você vai perceber que estará crescendo em sua vida cristã e se tornando cada vez mais forte, cada vez mais confiante, mais seguro e mais capaz de reconhecer a presença de Deus em sua vida e em seus relacionamentos como nunca antes. Hoje, em Contato, os requisitos da obediência. She ran away at 17 from what no child should have to call a home. And living life out on the streets, it taught her to be angry and so all alone. But one day off in the distance, she could hear the strangest words, and she ran toward the sound of what her broken heart had heard. Whosoever will, let him come to me. I will grant you grace. I will give you peace. Lay your burden down, no matter where you've been. I will love you still, till every wound has healed. Whosoever will. He lived a life of luxury. He lived a life of selfishness and greed. But 80 years had come and gone, and life had left him with a much greater need. Oh, how do you start over after all this time has passed? Then from somewhere in his childhood, these words came rolling back. Let him come. I will give
precisamos de orientação na vida, não importa quem somos. Orientação, por exemplo, qualquer que seja a nossa vocação, nossa família e nos nossos relacionamentos familiares. Orientação em nossas finanças e certamente orientação em nossa saúde. Orientação em nossos relacionamentos com outras pessoas e certamente orientação em nosso relacionamento com Deus. Quem está lhe orientando hoje? Há um monte de vozes estranhas lá fora clamando por sua atenção. Quem você está ouvindo? Quem está guiando você? Quem está fazendo sugestões? Quem quer influenciar e impactar sua vida? Se você seguir essas vozes, para onde será que elas vão levá-lo? Bem, o Pai Celestial prometeu nos guiar. Se formos sábios, vamos ouvir a orientação dele. Se formos imprudentes, não vamos ouvir. Assim, o meu tema nesta mensagem é simplesmente este: a orientação de Deus. 3 passos são necessários numa boa orientação. Em primeiro lugar, se Deus vai me guiar, eu devo ouvi-lo. Em segundo lugar, devo confiar nele. E em terceiro lugar, devo obedecer-lhe. Se não escuto, vou perder algo. Se não confio nele, vou perder algo. Se não obedecer a ele, vou perder algo. Há muitas pessoas que perdem o melhor de Deus, que perdem o plano dele por não estarem dispostas a ouvir, nem a confiar, nem a obedecer. Eu oro em nome de Jesus para que você, ao ouvir esta mensagem, dê uma olhada na sua vida e faça a si mesmo a pergunta: quem está me guiando? Será eu mesmo ou alguma voz estranha do mundo? Quem realmente está me guiando? Gostaria que você localizasse, se puder, uma simples passagem da Escritura e gostaria que você olhasse para esse salmo. Vamos voltar ao Salmo 32. Já lemos este salmo antes. Deus diz: eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. A segunda passagem está em Provérbios 3, versos 5 a 8. Ouça o que Salomão diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Agora, se eu vou seguir o Senhor, há 3 requisitos. Devo ouvi-lo, devo confiar nele e devo obedecer-lhe. Então, alguém diz: eu sei o que significa obedecer a meus pais, mas o que significa obedecer a Deus? Vou dar-lhe uma definição muito simples, a mais simples que pode ser, mas é absolutamente verdadeira. Como você define obediência a Deus? Primeiro, é fazer o que Deus diz para fazer. Depois, é fazer como Ele diz que deve ser feito. E, por último, é fazer no tempo que ele determina que seja feito. Esses 3 aspectos abrangem toda a obediência. Fazer o que Deus diz para fazer, fazer da maneira como ele diz para fazê-lo e fazê-lo no tempo indicado por ele. Todos os 3 aspectos são importantes, porque ele sabe o que é melhor para nós. Tendo ele criado você, ele sabe exatamente quem é você, seus pensamentos, sua personalidade, seus dons, suas riquezas e seus pontos fracos. Assim, quando ele diz: este é o meu plano para a sua vida e aqui está o que quero que você faça, isto é o melhor. É o melhor que o Deus soberano e todo amoroso poderia fazer. Então, virar as costas para ele é o mesmo que rebelar contra a verdade, rebelar
contra o melhor que Deus poderia fazer por mim. Então, pense nisso. Há certos requisitos que Deus exige de nós se queremos viver uma vida de obediência a Ele. Bem, o primeiro requisito é simplesmente que meditemos na Escritura Sagrada. Ouça a leitura do verso 105 do Salmo 119. É um verso simples, mas absolutamente importante. A Escritura diz: a tua palavra, a palavra de Deus, é lâmpada que ilumina os meus passos, porque há momentos em que temos de caminhar na escuridão, e luz que clareia o meu caminho. Isto é, Deus irá nos guiar. Aqui está o que desejo que você se lembre. Meditando na palavra de Deus, isto é, lendo-a, pensando nela, fazendo perguntas, pedindo a Deus que Ele revele o significado do que você está lendo. A meditação é tudo isso. Se você não meditar na palavra de Deus no seu lar, a palavra de Deus estará fechada até o culto do próximo domingo e você não está vivendo em obediência a Deus. Nosso mundo é vil, perverso e está em constante mudança. Agora, há pessoas que não cumprem esse primeiro requisito de Deus porque pretendem obedecer a Ele apenas durante uma temporada. Ocorre, no entanto, que as pessoas se afastam de Deus quando negligenciam a palavra dele. A Bíblia Sagrada, como diz o salmista, é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Há momentos em que somos envolvidos pela escuridão e então há obstáculos em que poderíamos tropeçar e cair em algum abismo, seja lá qual for. A palavra de Deus é a minha âncora. Ela me mostra o caminho. E quando me desvio e ando fora do caminho, a luz está lá para me mostrar onde eu deveria estar andando. Se você quer ser obediente a Deus, este livro deve ser parte vital de sua vida. Diante dele, todos os argumentos do mundo desmoronam. Olhe para o mundo em que você e eu vivemos. Olhe para a nossa própria nação. Olha quem somos hoje, imitando o mundo incrédulo. Quando você fecha o livro, você está deixando Deus do lado de fora. Você está dizendo, posso fazer isso esta semana sem Ele. Não, você não pode. Então, se você quer obedecer a Deus, você tem que manter o livro de Deus, a palavra de Deus, perto do seu coração. Eu leio a palavra de Deus todos os dias para mim. Não é algo que deveria lhe contar, mas eu faço para o meu próprio coração. Agora, eu também a estudo quando preparo uma mensagem, mas eu a leio também para mim. Quero que Deus fale comigo. Então, o primeiro requisito, se você quer seguir a liderança de Deus, é a palavra dele em sua vida. Em segundo lugar, tenho que ser sensível ao Espírito Santo. Deixe-me definir para você o que isso significa. Muita gente sabe o que isso significa. Mas você se lembra de quando foi salvo? O Espírito Santo de Deus é aquele que o convenceu do pecado, ajudando-o a compreender a verdade. Agora o Espírito Santo habita em você. Cada filho de Deus é habitado pelo Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Ele está lá para nos dar orientação e direção. Ele disse no 16º capítulo de João, mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Temos o impressionante dom do Espírito Santo para nos dar orientação em nosso viver. Assim, quando você e eu estamos lendo a palavra de Deus, nós temos o Espírito Santo para nos ajudar a interpretá-la corretamente. O Espírito Santo traz à nossa mente as coisas que devemos lembrar. Ele nos convence do pecado. Assim, podemos viver uma vida de obediência porque temos estes dois incríveis conselheiros, a palavra de Deus e o Espírito Santo. Este último, por sua vez, interpreta para nós a Bíblia e nos ajuda. É a habitação do Espírito Santo em nós que nos permite viver uma vida piedosa. Não podemos fazê-lo
em nossa própria força. Todos nós somos fracos. Assim, Deus nos deu o Espírito Santo a fim de sermos o que Ele quer que sejamos. A terceira coisa é esta: você deve caminhar de acordo com o tempo de Deus em sua vida e ser sensível ao tempo dele. Penso em uma passagem de Isaías, capítulo 64, um dos meus versos favoritos, o 4. Ouça a última parte dessa passagem. O profeta diz que Deus trabalha para aqueles que nele esperam. É por isso que é importante ouvir a palavra e ouvir o Espírito de Deus. Ao longo do tempo, ambos, a palavra e o Espírito, nos ensinam a ouvir com atenção a voz de Deus, a fim de sabermos o que Ele quer que façamos. Muitas pessoas tumultuam a própria vida por passarem à frente de Deus. Assim, o seu calendário pode ser totalmente diferente do calendário de Deus. Veja isto: uma vez que Deus é onisciente, Ele sabe tudo acerca de todos. Ele sabe o que é melhor para nós em todas as situações e circunstâncias. Não temos de nos preocupar com a possibilidade de Deus cometer um erro. Então, se Deus diz, não faça isso, você não pode ignorar o não dele. Se você desobedecer, estará em apuros. E quando Deus diz, esta é a maneira como você deve andar, então você anda da maneira indicada por ele. Enquanto isso, olhe para esta passagem da Escritura. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Temos de viver de acordo com o tempo de Deus. Esta manhã eu estava orando acerca de algo totalmente diferente. É como se Deus me parasse no caminho e dissesse, aqui está o que quero que você faça. Não é para hoje, mas mais tarde. É isso que desejo que você faça. Então, claro que eu tive de parar, de pensar no assunto da minha oração e dizer, muito bem, Deus, estou pronto e estou disposto a fazer isso. Se você está no caminho de Deus, esteja disposto a caminhar de acordo com o tempo dele. Outra coisa é esta: você pode ser forçado a andar em um caminho não muito claro, ou seja, nem sempre as coisas são tão claras como gostaríamos que fossem. Salomão diz em Provérbios, nesta maravilhosa passagem, versos 5 e 6 do capítulo 3. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, não em alguns deles, mas em todos. Reconheça o Senhor, obedecer a Deus e confiar nele, e ele endireitará as suas veredas. Não se trata de veredas tortas, mas direitas. Você economiza tempo e energia e muitas vezes finanças andando nas veredas endireitadas por Deus. Se vou ser obediente a ele, devo estar disposto a fazer exatamente isso. Pode ser caminhar por um caminho não muito claro, porque às vezes Deus vai exigir que façamos algo que na época não faça sentido para nós. Preciso lembrar também que o caminho dele pode ter aqueles momentos em que as coisas, à primeira vista, não são muito claras. Às vezes devo obedecer-lhe quando o comando parece do tipo irracional. Às vezes é irracional. Eu me lembro de uma ocasião em que eu estava com muito medo de assumir uma responsabilidade particular porque era grande demais. Eu não me sentia capaz de fazê-lo. Não havia nada naquilo que me atraísse. Era uma mudança que tocaria milhões de pessoas ao longo de um período de tempo. Eu não queria fazê-lo. Então, penso nisso quando lembro de coisas totalmente irracionais. Pensei, Deus, outra pessoa pode fazê-lo muito melhor do que eu. E assim, por que não entendo
Pensei no que Deus falou a Josué naquele 6º capítulo, quando disse, nós vamos tomar Jericó. Normalmente, Josué sabia como organizar os exércitos para o ataque, se era uma fortaleza ou o que quer que seja. Mas desta vez Deus lhe disse, agora aqui está a maneira como vamos fazê-lo. Você vai alinhar os seus soldados. O que você vai fazer não é atacar. Você vai marchar ao redor da cidade 6 dias. E, em seguida, no 7º dia, marchem todos ao redor da cidade 6 vezes. E, na 7ª vez, vai acontecer o milagre. Assim, no 7º dia, quando a 7ª volta terminou, os sacerdotes tocaram as trombetas longamente e o povo gritou bem alto. E o que aconteceu? As muralhas caíram. Deus sabia exatamente o que fazer. Às vezes você está enfrentando situações e circunstâncias e Deus lhe diz o que fazer e você pensa, tu não poderias estar dizendo isso, Deus. A obediência requer que eu faça o que Ele diz, como Ele diz, quando Ele diz para fazê-lo. Ele é responsável por nos dar orientação e direção em tudo que envolve a direção dele. Outra coisa importante que por vezes eu tenho é valentia, coragem, disposição para fazer o que Deus quer que a gente faça. Eu me lembro das diversas vezes em minha própria vida quando eu disse, Senhor, com certeza, tu tens alguém. Coragem e disposição. Você deve apenas anotar Josué 1:9. Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Se vou fazer o que Deus quer que eu faça, eu preciso de coragem, porque Ele vai pedir a você, por exemplo, que faça algo que o leve a pensar, estou com medo, já fui desafiado com coisas que causaram medo em mim, mas eu aprendi há muito tempo que mesmo que você tenha de fechar os olhos, basta caminhar assim, não importa quão obscuro seja o vale, você descobrirá que Deus está com você a cada passo do caminho. Então, pense nisso. Ele faz tudo realmente muito simples. Ele diz, eu o aconselharei e cuidarei de você. Ou seja, temos um Deus todo-poderoso que está empenhado em nos guiar. Uma vez que você confia nele como seu Salvador, ele assume a responsabilidade de lhe dar orientação em todas as áreas de sua vida. Ele o selou com o Espírito Santo que está vivendo em você para dar-lhe orientação e direção. Ele requer que você e eu escutemos a ele, confiemos nele e obedeçamos a ele. Então, você quer aprender a ouvir a Deus? Ouça. Então, escute, você quer aprender a ouvir a voz de Deus? Como dissemos, entre na palavra dele e comece a meditar nela. Deus vai falar com você. E quando você o ouvir e confiar nele e obedecer-lhe, você vai crescer em sua vida cristã e será cada vez mais forte e mais confiante, mais e mais seguro e mais capaz de reconhecer a presença de Deus em sua vida e em seus relacionamentos de um modo como nunca antes aconteceu. Ouça, você não pode falhar, você não pode deixar de obedecer a Deus. Você não pode deixar de ouvi-lo e confiar nele, seguindo a liderança dele em sua vida. Você não pode falhar. E assim nós terminamos com uma simples declaração. Minha responsabilidade é obedecer a Deus e deixar com Ele todas as consequências. Agora, observe isso. Você poderia obedecer outra pessoa, mas não poderia deixar com ela as circunstâncias. A única pessoa de total confiança é o Deus Todo-Poderoso, pois só Ele está no controle de todas as consequências. Obedecer a Deus e deixar todas as consequências com Ele. Há alguma coisa que ele não pode fazer? Não. Há alguma coisa que ele não sabe? Não.
Devemos obedecer a Ele, deixar com Ele todas as consequências. Não sei como está a sua vida. Não sei o que está acontecendo com você. Talvez você esteja metido numa grande confusão. Talvez você esteja passando por um momento muito difícil. Você pode começar a viver agora mesmo uma nova vida, pedindo ao Senhor Jesus Cristo que entre em sua vida e o salve. Então você pode dizer a Ele: quero que tu me guies, Jesus. Eu fiz a maior bagunça na minha vida e, Senhor, eu quero te obedecer. Preciso de tua ajuda em todas as áreas. Se você fizer uma oração assim, Ele cuidará de cada área de sua vida, porque é esta a vontade dEle. Agora, temos duas escolhas, e ambas são muito simples. Sou capaz de reconhecer que Deus é o soberano do universo e está no controle de tudo. Sou capaz de reconhecer que Ele nos ama incondicionalmente, sem reservas. Posso reconhecer que Ele está disposto a guiar-me pessoalmente e, se estou disposto a ouvi-lo, se estou disposto a confiar nele, disposto a obedecer-lhe. E se eu sou um filho dele, ele tem o melhor dele esperando por mim. Essa é a promessa de Deus. E, Pai, eu oro para que as pessoas que ouvem esta mensagem sejam sábias o suficiente para parar e pensar em quem está controlando a vida delas, a quem elas estão ouvindo, que elas reconheçam que precisam te ouvir e comecem a confiar em ti e a obedecer-te. Obrigado, Pai, por fazer isso tudo tão simples para nós. Oro em favor de cada pessoa que me ouve, que ainda não confia em Jesus como seu Salvador, para que essa pessoa reconheça que acabou de ouvir a verdade e que a verdade vai mudar a vida dela, acreditar em ti. Em nome de Jesus. Amém. Se você foi abençoado pelo programa de hoje, por favor, visite-nos em ministerioemcontato.com. Ou se você deseja receber uma oração, ligue 0800 891 3597. O Senhor diz: eu o instruirei e o ensinarei a andar no caminho que você deve seguir. Não há melhor maneira de viver a vida do que viver cada dia na presença de Deus. A Bíblia, Princípios de Vida, de Charles Stanley, traz a você quase 50 anos de ministério de ensino bíblico. Esta obra inclui apresentações de livros, explicações de passagens-chave da Bíblia, mapas históricos, respostas às perguntas, 30 princípios de vida do Dr. Stanley e muito mais. Melhore o seu tempo de silêncio com o Senhor, com a Bíblia Princípios de Vida. Também disponível em letras grandes em intouch.org Store. There is a recipe for raising godly children: prayer, kindness, encouragement, and time. Dr. Charles Stanley shares how-tos for mothers, 4 messages to equip moms for the challenge. Que você, como mãe e como avó, tenha sempre com você esse conselheiro. Leave a godly legacy for those you love with how-tos for mothers, available in English and Spanish at intouch.org. Você valoriza a escolha de Deus o suficiente para esperar? Tocando o mundo com uma paixão por Deus e compaixão pelas pessoas. Em Contato com o Dr. Charles Stanley. É uma produção da InTouch Ministries, Atlanta, Geórgia, Estados Unidos.
Este programa só é possível pela graça de Deus e a fidelidade de nossos parceiros de ministério ao redor do mundo.